E aí, galera dos sextos anos 1 e 2 do Sânico Teles. Já estamos na semana 4 do PET 5. Tivemos aí um feriadinho ontem, né? Um feriadinho de finados, que é um feriado muito mais intimista, né? Feriado onde a gente procura relembrar os nossos antepassados, as pessoas que, né, foram importantes na nossa vida, na vida de nossos familiares. Muito bem. E para encerrar esse volume 5, nós temos como tema o Império Romano. Então, só para recordar para quem, né, não está assistindo a aula, a teleaula sobre o PET 5 pela primeira vez, a história de Roma, do ponto de vista político, ela é dividida em 3 partes. A monarquia, quando a cidade foi governada por reis; a república, quando esses reis foram tirados do poder e quem passou a governar foram os ricos proprietários de terras das famílias mais tradicionais da cidade, os chamados patrícios. E durante o período republicano, esses começaram então a querer ampliar cada vez mais suas riquezas, esses patrícios, né, esses representantes dessa camada social que era a elite, que eram os ricões lá de Roma, e passaram a investir no exército, passaram a usar o exército para conquistar terras, rotas comerciais, enfim, acabaram transformando Roma numa cidade muito poderosa e temida militarmente. E com o sucesso do exército romano, ainda durante a República, alguns generais começaram a ficarem muito famosos, começaram a se tornarem verdadeiras celebridades dentro da cidade de Roma. E nessa época, quando Roma já estava conquistando vários povos, dominando quase tudo na Europa e no Oriente, a forma de governar desses patrícios, desses homens que representavam a sociedade romana, que formavam a chamada República, eles passaram a se organizar em forma de triunvirato. Quer dizer o quê? Eram 3 governantes. Para cada tempo se escolhia 3 para governar ao mesmo tempo. E esses generais que começaram a ficar famosos com as conquistas militares romanas, eles vão começar a participar desses triunviratos. Eles passam a se infiltrar na política graças ao sucesso, à fama deles como guerreiros vitoriosos, bem-sucedidos. Eles passam a fazer parte deste triunvirato e começam a ter mais influência, a mandar mais do que os próprios patrícios. É o caso do Júlio César, o famoso general romano que passa a formar um triunvirato, fazer parte de um dos 3 que estão governando Roma, e ele passa a mandar mais que os outros 2. E aí o que acontece? Ele passa a governar Roma sozinho. Ele não chega a colocar, a receber, né, o título de imperador de Roma, mas ele abre o caminho para que os generais que viessem logo após ele fossem intitulados imperadores, porque nessas alturas do campeonato, Roma já governava e dominava metade do mundo conhecido na época, ou mais da metade do mundo conhecido na época, ou pelo menos as partes que eles, romanos, consideravam as mais importantes do ponto de vista econômico. E aí começam então esses generais que sucedem o Júlio César a governarem sozinhos e são intitulados imperadores, já que Roma tinha formado um verdadeiro império, né? Quando você domina vários povos ao mesmo tempo, quando você domina vários territórios ao mesmo tempo, a gente costuma dizer que você forma um império. Então, esses
grandes oficiais do exército romano começam a serem chamados de imperadores. Então nós estamos na fase do império, é a última fase da história de Roma e é a fase mais longa, ela dura mais de 400 anos, certo? A república dura mais ou menos uns 400 e poucos anos também, e logo começa o império. Então, república e império duram quase que o mesmo tempo, 450 a 500 anos no máximo, certo? Então nós vamos ter aí na história de Roma, do Império Romano, o que como destaque? Nós vamos ter um exército que passa a ser considerado o mais poderoso, o exército mais imbatível do mundo, isso durante quase 500 anos, então um período muito longo. Os romanos estavam sempre inovando, sempre criando estratégias militares, os que faziam sempre surpreender os seus inimigos. Nós vamos ter uma sucessão de imperadores que se tornam, então, os homens mais importantes do mundo antigo. Nós estamos aí no ano 30, 40, 50 da nossa era, né, depois do nascimento de Cristo, ano 100, 150, ano 200. Esses homens são os homens mais, os imperadores romanos poderiam ser equiparados, né, aos presidentes dos Estados Unidos, né, os homens mais poderosos do mundo. Mas o tamanho do poder, a luta, a disputa pelo cargo de imperador virou algo insano, e esses homens, sabendo que eles tinham o poder máximo do mundo na época, eram os homens mais poderosos da antiguidade, isso mexia com o emocional, mexia com a cabeça deles, né? Muitos tiveram atitudes extremamente treslocadas, cometiam atos, tomavam decisões políticas extremamente assim desumanas, bárbaras, coisas extremamente assim absurdas. Tivemos muitos imperadores altamente intelectualizados, de grande conhecimento, muito sensatos, de grande eficiência, mas tivemos também, e talvez tenha sido a maioria deles, imperadores totalmente fora da caixinha, né? Totalmente pinel de tanto poder que eles tinham nas mãos deles. Então, o PET, a semana 4 do PET 5, começa lá na página 82, com um texto falando do primeiro general romano que recebe o título de imperador, que é Otávio. Ele vai receber o título de Augusto, que quer dizer magnífico, quer dizer divino. É o primeiro, é considerado oficialmente o primeiro imperador de Roma, certo? E aí ele começa, durante o texto, a falar justamente como que os romanos foram cada vez mais expandindo o seu domínio e, assim, de uma forma tranquila, porque os povos dominados por Roma, eles estavam tão resignados com a superioridade militar romana que eles praticamente se conformavam, entre aspas, com o domínio romano, certo? E durante o texto, que continua na página 83, ele começa a falar também do período de decadência, quando o império começa a enfrentar uma série de dificuldades econômicas, crises políticas constantes, que vão levar ao enfraquecimento daquilo que era a base do poder romano, que era o exército. E, além da corrupção política, da crise econômica, do fim das conquistas, porque Roma conquistou tanto que eles chegaram uma hora que eles achavam que não tinha mais nada além que fosse interessante para ser conquistado, e pararam com as conquistas. Houve uma diminuição no fornecimento de escravos, que era a base da economia romana, né? Tudo em Roma era feito por escravos. O cidadão romano, ele praticamente não fazia nada, tinha escravo para tudo. Então, a corrupção política, a falta de escravos para trabalharem nas atividades mais básicas
e o enfraquecimento do exército, que começou a sentir a falta de dinheiro, a falta de incentivo, a falta de aperfeiçoamento, acabou levando os romanos a se enfraquecerem, e isso abriu espaço para que povos estrangeiros, que os romanos tinham um verdadeiro descaso por eles, de tão atrasados que eles eram, tanto que os romanos os chamavam de bárbaros, era uma expressão, né, pejorativa, uma expressão para dizer que eles eram inferiores, que eles não tinham a mesma capacidade intelectual, a mesma capacidade que os romanos tinham de tecnologia, de conhecimento, mas foram justamente esses povos que acabaram conseguindo invadir o território romano, principalmente a parte europeia, que Roma dominava. E lembrando que o Império Romano, ele dominou a Europa, dominou o norte da África, dominou o Oriente Médio. Eles dominaram praticamente as partes mais importantes dentro da concepção romana do mundo antigo. Então, esses povos chamados de bárbaros, eles invadem justamente a parte europeia. Eles invadem justamente Roma no momento em que o império está na sua fase mais delicada, de maior dificuldade, e os romanos não conseguem resolver esse problema. Eles não conseguem lidar com esta situação. Eles acabam sucumbindo, né, ao domínio de povos que até algum tempo atrás eles, romanos, tinham total desprezo. E aí, a partir da página 84, vem 4 questõezinhas, 4 perguntinhas básicas que você vai responder praticamente lendo o texto. Então, a primeira pergunta descreva o motivo pelo qual o cristianismo representou uma grave ameaça ao estilo de vida romano antes do século III. O século III começa a partir do ano 201 e vai até o ano 300. Esse período houve um período de grande crescimento do cristianismo na cidade de Roma. Por que o cristianismo passou a ser visto como um mortal inimigo dos imperadores romanos? Porque o cristão, ele não via no imperador romano uma divindade. Para os romanos, dentro da cultura tradicional romana, o imperador era um deus vivo, era um representante dos seus deuses aqui na Terra. E o cristianismo vai pregar que o único e verdadeiro Deus é o Deus que Jesus defendeu, e muitos, né, até hoje defendem o próprio Jesus como o único Deus encarnado. Então, as ideias cristãs, elas se chocam, elas batem de frente, elas são contrárias àquela política que predominava em Roma, onde os imperadores utilizavam dessa questão da divindade para se impor ao povo romano. Então, o cristianismo, por não reconhecer o imperador como um ser divino, acabou fazendo que a população romana encarasse o imperador apenas como um homem comum que estava ali para governar. Nada mais do que isso. A segunda pergunta diz o seguinte: a máxima extensão do império proporcionou riquezas e poder aos romanos por séculos, mas também foi responsável por uma grave crise administrativa, ou seja, muitas terras para governarem, muitos povos para serem dominados, porque é aquela história, né, gente? Eu posso ter um carro, eu posso comprar um carro assim, super caro, super top, mas eu vou ter dinheiro para mantê-lo? Porque esses carros super potentes, eles consomem muita gasolina. Uma revisão deles, um reparo é muito caro. Eu posso ter uma casa lindíssima, mas eu vou ter dinheiro para pagar o IPTU? Eu vou ter dinheiro para bancar a limpeza da casa, os funcionários para limpar a casa? Então, Roma tinha conquistado tantas terras, mas não era só uma questão de conquistar, era uma questão de manter essa conquista. E essa manutenção se tornou muito cara, muito difícil, certo? E aí ele pergunta: quais motivos podem ser apontados
como determinantes para essa crise no que abrange o tamanho do império. Então, dois motivos, duas causas que levaram à queda do Império Romano e que estão diretamente ligados ao tamanho do império, né? A quantidade de terras e povos que os romanos dominavam. Então é só olhar lá no textinho, nas páginas 82 e 83, que vocês acham. A terceira pergunta diz o seguinte: quem era considerado bárbaro na sociedade romana? Dentro da cultura romana, bárbaro é quem não sabia falar a língua latina, que era o idioma oficial dos romanos, e o grego, porque o grego era como o inglês da época. Todos os povos se comunicavam em grego, certo? Embora os romanos tivessem dominado o mundo, e o latim tenha se tornado a segunda língua mais falada, mas o grego era tradicionalmente a língua internacional na antiguidade, devido ao grande conhecimento, a grande cultura que os gregos tinham. Então o grego era muito respeitado, né? A língua grega era muito respeitada, muito venerada. Então nós temos aí tanto que a primeira tradução dos evangelhos que nós temos, as versões originais mais antigas, são em grego, né? A versão em hebraico, em aramaico nós não temos. O que nós temos, as cópias mais antigas, que depois foram traduzidas para o latim, estão escritas em grego. E a última pergunta é: por que os militares, a partir do século III, não eram sinônimo de proteção irrestrita ao imperador? Não eram porque os soldados, os generais, enfim, os que trabalhavam, os militares romanos, já não recebiam mais o mesmo salário de antes, não recebiam mais as mesmas homenagens, as mesmas glórias, as mesmas... não eram mais celebridades. Aquela coisa da época do Júlio César, das primeiras grandes conquistas, não tinha mais, porque nem conquista estava tendo mais. Roma estava numa fase assim de se defender para não acabar, que nem se pensava mais em conquistar nada. Então, não tinha, perdeu-se, né, aquela fantasia, aquela imagem, né, de ser um oficial, de ser um soldado romano. Beleza? Muito bem. E com a queda de Roma, né, com o fim de Roma, oficialmente no ano 476 depois de Cristo, que onde a cidade foi dominada por um povo bárbaro chamado Érulos, que passaram a governar a cidade, a gente considera este ano e este fato, né, o ano 476 depois de Cristo, como o último ano do Império Romano, o último momento em que Roma era governada por romanos. A partir daí, ela passa a ser governada por estrangeiros. E isso é importante que vocês saibam. Quando que eu considero que o império ou um reino desapareceu, caiu, é quando ele deixa de se governar, quando ele passa a ser governado por um estrangeiro, por um povo estrangeiro, tá certo? E assim a gente encerra a semana 4 e o PET 5. E vocês devem ter percebido que eu estou de azulzinho, né? Porque nós estamos começando o Novembro Azul, que é o mês de conscientização ao combate ao câncer de próstata. Desculpa. Nós tivemos o Outubro Rosa, dedicado às mulheres, né, ao câncer de mama, e agora no Novembro Azul, dedicado à conscientização de que é preciso se prevenir os homens, porque o câncer de próstata se mata devagar e mata com muito sofrimento, viu, gente? Não é fácil, não. Então, desde pequenininho é bom conhecer, saber, se informar, para depois, na época certa, se cuidar. Um abraço para vocês e até a próxima.